já teve um familiar muito doente ou a si próprio ficou muito doente, que nos ajude a fiscalizar o outro, né? Porque campanhas nós já fizemos as mais diversas possíveis, né? Então a coisa tomou uma dimensão tão grande, né? E ficou tão sério, e nós ficamos na mão da vacina. Hoje em dia nós estamos na mão da vacina. E a gente sabe que vacina não é 100%, né? Não vai atingir 100%. Não quer dizer que eu vacinado não vou ter nenhuma chance. Vou ter chance, bem menos, mas vou ter chance, né, de ainda adquirir a doença. Então a prevenção, os cuidados vão por muito tempo. Então o que eu peço é que cada um fiscalize o outro. E era isso que eu tinha para dizer para vocês neste momento. Muito bom, Simone. Eu vou pedir então os nossos comerciais, um momentinho, tá? E voltamos em seguida. Informação é coisa séria. Sua empresa mudou de endereço ou telefone? E agora? Seus clientes precisam ser informados. Não se preocupe, temos a solução. Guia Alegrete Digital. Disponibiliza o acesso para você atualizar e acrescentar informações a qualquer momento e em tempo real? Quer saber como funciona? Essa e outras soluções, acessem www.guialegrete.com.br. Se desejar, baixe o aplicativo. Guia Alegrete Digital. Leve o seu negócio para outro nível. Contato 55 99659-2385 para mais informações. Acompanhe aqui pela Tia Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. A apresentação, Carlos Conrad. E agora vamos então ouvir o Dr. Marco, que vai falar conosco a respeito dos gráficos do Covid. Marco. Bom, vamos começar com os números então. Nossa média móvel semanal, essa semana, o primeiro caso de contágio do coronavírus na cidade foi no dia 1º de abril, tá? E foi numa quarta-feira. Então, todas as terças-feiras eu fecho a semana epidemiológica, e ali eu faço a divisão de quantos casos tiveram durante a semana e divido por 7, para saber quantos exatamente foram infectados. Bom, retornando um pouco na linha do tempo, nós tivemos o nosso primeiro pico lá no dia 5/8/2020, onde a gente tinha 10,8 pessoas infectadas ao dia. Aquela época, todo mundo ainda assustado, não sabia por onde caminhar, o que ia acontecer. Começaram a executar efetivamente as questões de distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, que já são conhecidos por todos, e efetivamente a nossa curva veio a cair. Tá? Então, no dia 9 de setembro, a gente chegou ao limite de 2,7 infectados ao dia. Ocorre que, mês de setembro, tivemos 4 feriados no mês de setembro, e a partir desse feriado já emendou o feriado do dia 12 de outubro, mais as campanhas políticas, e as nossas médias semanais começaram a aumentar. Então elas pularam de 2,7 no nosso ponto mais baixo de pacientes infectados confirmados ao dia, pulamos em cerca de um mês para 32,7 casos ao dia de confirmações. Eu não estou levando em consideração os casos assintomáticos. E então o que ocorre? Viemos vindo, Natal e Ano Novo, inevitavelmente as pessoas se encontraram, os familiares se encontraram, os familiares foram viajar para outras cidades para se encontrar com os parentes e acabaram se infectando. Então, era previsto que ia haver um aumento entre o dia 12 e o dia 21 de dezembro,
em decorrência dessas aglomerações das festas de final de ano. Vínhamos vindo com a média entre 30 e 32 pessoas por dia, e agora, essa última semana, como reflexo do Natal e Ano Novo, tivemos a incrível marca de 48,9 pessoas por dia. Hoje, Alegrete lidera o ranking de casos ativos em toda a região, então são 767 casos ativos na região, ao passo que São Gabriel é a segunda cidade mais contaminada, tem 368, quase metade da população. Por que a atenção para os casos ativos? Porque são os casos ativos que acabam transmitindo. Uma coisa que eu sempre me refiro é assim... Não me assusta uma cidade que tem 10 mil confirmados. O que me assusta é uma cidade com 500 ativos. Porque são eles que transmitem o vírus, que acabam transmitindo. Muitos desses são assintomáticos e muitos desses nem sabem que estão transmitindo o vírus para as pessoas. E vão acabar indo utilizando o hospital. A nossa Santa Casa hoje parece um número baixo porque... em questão de porcentagem, são 12,5% da população confirmada para coronavírus acaba caindo dentro do hospital. 12% de 100 são 12 pessoas, de 1.000 pessoas são 120 e, consequentemente... Mais um detalhe, o tempo de permanência, que o tempo de permanência desses pacientes, se vão para a UTI, é 20, 30 dias, 40 dias, né, Simone? Então, assim, a rotatividade não é alta. Então, isso é o que preocupa. É, justo. E, como a doutora colocou, a questão das UTIs, um número que eu acho bem alarmante, que eu considero bem alarmante, é o seguinte. 35,8% das pessoas que vão para dentro da UTI evoluem a óbito. Ou seja, 1/3 das pessoas que entraram, que necessitaram de UTI, foram ao óbito por conta do coronavírus. Possivelmente essas pessoas não foram se contaminar caminhando na rua. Isso tudo foi casos de pessoas que tiveram a doença trazida por familiares para dentro de casa. Uma frase que já virou um jargão lá dentro de casa é o seguinte: não adianta eu limpar as coisas que vêm do mercado se a minha esposa vai na academia. Ela rompe o ciclo de proteção. Então, no momento que tu tiver uma pessoa, um ente familiar, um primo, que rompeu o ciclo familiar, que passeou, que foi durante a noite, que não usou máscara, que se aglomerou, ele está sujeito a acabar com a proteção coletiva de toda a família. Então, por isso é essa questão, manter o distanciamento, o uso de máscara. Não que a máscara seja a 8ª maravilha do mundo, mas ela reduz muito a possibilidade de propagação do vírus. Então, a questão da vacinação, eu escutei as notícias que a vacina ia chegar e parece que a população se sentiu mais tranquila ainda porque a vacina já estava logo ali. Vamos imaginar que ela esteja logo ali, entre 4 e 6 meses ela já esteja circulando na nossa comunidade. Entre 4 e 6 meses, a gente ainda possivelmente vai ter mais 1.000 infectados. Desses 1.000 infectados, aqueles números que eu já falei, 12% vão parar dentro do hospital e 35,8% vão evoluir a óbito. Isso é muito grave. E aproveitando essa colocação do Marco, a gente recebeu um telefonema do Duraznal, chamando a atenção sobre as aglomerações, e são pessoas que precisam estar na fila da Caixa para receber o auxílio emergencial. E que tipo de solução se traria? O que a gente pensa? As pessoas estão ali por necessidade, diferente de muitas outras causas de aglomerações em que não existe a necessidade. Mas é importante trabalhar a conscientização das pessoas, assim como tu está na fila da Caixa para receber teu benefício, tu está na fila do mercado porque tu precisa ir fazer tuas compras, tu tem que manter o distanciamento. Se tu observar isso, é uma conduta que cada um pode ter. Diferente dessa situação que a Simone colocou, em que ela teve que chamar a atenção do uso da máscara, em que ela foi agredida verbalmente
por estar tentando fazer saúde, tentando fazer saúde pública com educação, as pessoas podem ter essa conscientização e, quando estão na fila, manter 1,5 metro de afastamento. Olha, o senhor me dá licença, o senhor chega um pouquinho mais para lá, vamos manter a distância. Se cada um tomar essa conduta nos locais onde é estritamente necessário tu estar numa fila, por exemplo, com certeza vai diminuir o risco. É a única maneira que a gente tem nesse momento para evitar esse aumento de transmissão. Doutora, só uma pequena colocação, corrigindo uma questão que foi mencionada por mim. Se nós admitirmos que a nossa vacina chegue em 4 meses, que tudo dê certo, que em 4 meses a população esteja sendo vacinada, desde novembro a gente confirma a média de 800 casos por mês. Então, se nós levarmos em consideração mais 4 meses para frente, do jeito que a coisa está, são no mínimo 3.000 e não sei quantos casos, entendeu? Desses são os sintomáticos. Eu não levo em consideração, segundo o último levantamento da OMS, 40% de assintomáticos, 40% de sintomas leves e moderados, 15% graves e 5% críticos. Desses leves e moderados, eu coloco 20% no grupo de assintomáticos, porque é o cidadão, aquele que está em casa, que acha que está com rinite, que acha que está com dor de garganta porque ficou na piscina, e ele está positivado e está transmitindo o vírus para todo mundo. Muito bem colocado, né? Fala, professor. Bebeto, eu acho assim, que trouxeram algumas colocações pertinentes, né? Eu acho que a questão que foi trazida, a doutora Marilene com propriedade respondeu, na questão da fila, tem situações que são necessidades, tem outras situações que são confraternizações, são oportunidades, que são encontros. Rodeio, né? não é uma necessidade. Tem coisas que é fácil. A segunda coisa, que às vezes até é desumano, as pessoas estão ali no sol todo esse tempo para resgatar o seu recurso, mas a segunda coisa, de novo, é a educação. É a educação e é a individualidade. Quando a Simone traz essa sensação assim, o que mais podemos fazer? Esses dias eu coloquei essa pergunta no grupo. O que mais que se pode fazer? No momento, não tem nada a não ser, nada de novo, a não ser a máscara, o álcool gel e principalmente o distanciamento. Então as pessoas na fila, a caixa, não está se julgando a situação que estão expostos, que poderia ser solucionada de uma forma melhor, mas o que está posto é a fila ali do lado de fora. Então as pessoas, cada um 1,5 metro um do outro, 1,5 metro um do outro, essa é o que se pode fazer no momento. Outra colocação que eu queria fazer, essa semana eu tive em contato, até recebi no gabinete, na Câmara, até agradeço, porque não é uma coisa muito comum o secretário ir no gabinete. E eu agradeço a secretária Araceli, que esteve lá no gabinete, e a gente, uma das pautas, óbvio, é a pandemia. Outra pauta era a questão da vacina, como é que está a situação em Alegrete, como é que está o envolvimento, como é que está a relação com a coordenadoria para se alavancar essa situação. E em cima dos números que o Marco coloca, a gente também tem que cumprimentar a atenção básica do município, através da secretária e através daqueles profissionais que estão lá. Vocês têm ideia de qual é o percentual da população de Alegrete que é monitorada pela secretaria? Um contato, o Marco pode dizer ali, vai gerar quantas pessoas que têm que ser monitoradas pelos agentes. A secretária Araceli me falou que são monitoradas cerca de 40 mil pessoas. Ou seja, 50% da população estão sendo monitoradas e sai uns do monitoramento e entra outros e aumenta. E a gente está nessa situação de dificuldade. Os recursos humanos também, a gente tem questões de afastamento dentro da Secretaria Municipal de Saúde.
a gente tem questões de afastamento dentro da Santa Casa, a gente, de todos os profissionais, os técnicos, todos os colegas que estão lá dentro, quantos médicos já enfrentaram essa situação e tiveram que sair do fronte, e lá nos postos é a mesma dificuldade, e tem que monitorar toda essa situação, e que a gente reza que tenhamos esse ano melhor. Eu sou ainda otimista com relação à vacina, com o que a gente está vendo. Só para complementar Tomara o que você está colocando, assim, que venha isso logo. é fundamental, o que tu está colocando é certinho. Como que a política você cita uma pessoa, como dizia a professora Neuza Canabarro, tudo começa na educação. Então, enquanto nós não tivermos pessoas educadas que entendam, que respeitem normas, a coisa vai ficar complicada ainda. Então, eu queria fazer uma pergunta para a Simone. Simone, qual é a situação dos jovens aqui em Alegrete? Como é que está a situação dos jovens? Porque assim, o que eu vejo? No sábado à noite, domingo à noite, a praça lotada, o pessoal sentado na traseira dos carros, tomando seu chimarrão, sem nenhuma proteção, sem máscara, sem nada. Parece que não existe Covid, né? Qual é o índice de pessoas que estão acometidas dessa enfermidade em relação aos jovens, adolescentes, adultos jovens? O que nós temos? Tens ideia? Eu não faço a frente do gripário, né? Eu faço o paciente que já está na UTI. Mas na UTI nós recebemos poucos jovens, né? Temos uma paciente de 20 anos, temos um paciente de 42 anos, mas são muito poucos jovens em relação às pessoas acima de 50 anos. Aqui o Marco está me mostrando um gráfico. Depois tu passa os números para eles, Marco. Mas eu vou falar assim, ó. A historinha é sempre a mesma, tá? O paciente que a gente recebe na UTI, o que consegue ainda contar a sua história, ou a história contada pelo familiar, é sempre a mesma. O jovem, né, o mais jovem, foi lá, se infectou, ficou assintomático ou desenvolveu muito poucos sintomas e infectou os mais idosos da casa. Então, a história é sempre a mesma. Um após o outro, a gente conversa com a família ou com o próprio paciente e a história é sempre a mesma. Ela só se repete. Então, o caminho para a pessoa mais idosa ou para aquela pessoa que está se cuidando porque tem mais comorbidade e ela está se cuidando dentro da sua casa, vai lá, o mais jovem foi para a rua, e eu não estou falando de ir para a rua a trabalho ou ir para a rua a necessidade. Não tem como uma pessoa ficar trancada um ano dentro de casa e não trabalhar e não prover as suas necessidades. Eu estou falando da pessoa que vai lá para o barzinho da noite mesmo, tomar sua cerveja, porque isso é imprescindível para ela. Só que daí ela contamina o vô, o pai, a mãe, o tio mais velho, ou o próprio irmão que tem uma comorbidade, tipo é um obeso, um diabético, um hipertenso. Então, o que acontece é o quê? É no lazer que o mais jovem está se contaminando e está contaminando os seus familiares mais vulneráveis. Simone, fechou justamente aquilo que a gente queria ouvir. O maior vetor dessa doença são os jovens, né? Como eles têm uma saúde melhor e têm, vamos dizer assim, defesas melhores, eles acabam não adoecendo, mas são... Exatamente. Então, mas são as pessoas que realmente estão contaminando todos os demais da família. Só um dado estatístico para completar, que a doutora Simone acabou de mencionar. Aqui na nossa cidade, o vírus circula com maior força entre os 15 e os 35 anos, que é justamente o que a doutora falou. E, estatisticamente, essa população é a que tem contaminado os demais que possuem comorbidades, que vão evoluir para um sistema de UTI, alguma coisa do gênero, e que possivelmente vão chegar ao óbito por conta de aglomerações. Ninguém nunca... Eu escuto muito a população falar, porque o comércio é ocupado, porque o vírus só trabalha de noite. No comércio, tu ainda tem um certo controle, tu limita o número de pessoas dentro da loja, tu exige a máscara, tu disponibiliza álcool na porta,
Mas durante a noite tu não tem isso. As pessoas estão na rua, estão sem máscara porque estão comendo, estão bebendo, estão conversando. Aí, em questão de 15 minutos, tu pode passar e contar no mínimo 20 pessoas juntas. Todas elas, estatisticamente, entre 15 e 35 anos. Importante mesmo. Vamos lá. E outra coisa que eu queria acrescentar é que os deslocamentos das pessoas de uma cidade para outra, que está acontecendo agora e principalmente vai acontecer nos próximos meses aí, ainda nossa metade de janeiro, fevereiro e março, é eu trazer uma cepa diferente para minha cidade, né? Porque a gente sabe, o humano tem um código genético que não muda. O vírus tem um código genético chamado RNA, que ele muda facilmente, e daí eu posso ter uma cepa mais agressiva, uma cepa mais boazinha, uma cepa mais contagiosa. E é o problema desses deslocamentos ficarem levando e trazendo cepas mais contagiosas e mais agressivas. Isso quer dizer, tendo cepa mais agressiva, eu tenho mais chance de morte. Bom, pessoal, nós temos 10 minutos de programa. Então, eu gostaria que nós fizéssemos então, um fechamento, todos falando o que nós podemos fazer para melhorar essa situação na nossa cidade. Bom, eu vou talvez até já me despedindo, porque 10 minutos para todos nós aqui é pouco tempo. Mas a linha vai ser mais ou menos a mesma de todos, né? É a máscara, é o distanciamento. E eu acho que a Simone trouxe com propriedade algo que tem que mexer na cabeça e na alma e no coração das pessoas, que é a juventude que circula, é a juventude que vai dentro de casa matar algum vulnerável. E todos na família sempre tem algum vulnerável. Vai levar o risco de morte de um ente vulnerável. Eu estou bem, eu estou com defesa, eu superei. E agora o cidadão que está lá dentro de casa, o avô, o pai, que tem mais de 60 anos, nós todos aqui sabemos o que é quase ter 60 anos, eu estou com mais de 60 anos, o Bebeto também. Acredito que a Simone e a Marileire estão com bem menos, o Marco nem se fala, mas a gente vai para dentro do hospital, a gente trabalha também com receio, a gente trabalha também com medo. Eu tenho uma filha mais jovem, a gente tem que lidar muito com ela, porque ela tem, às vezes, uma mentalidade de circular e acha que não acontece nada com ela. E realmente, graças a Deus, não aconteceu, mas a gente não sabe esse vetor que pode estar levando. Eu acho que se a gente deixar a mensagem, e era aquela pergunta, o que fazer? É o distanciamento, é cobrar um dos outros, e é ter uma atenção com a juventude, e talvez conversar mais com essa juventude, é algo que a gente mexa, que ela pode estar sendo, através das estatísticas, a causa de levar o maior número de pacientes graves para o nosso hospital, e esses pacientes graves são os nossos familiares. Bom, para mim, as colocações finais são sempre as mesmas, né? Eu vou repetir uma frase que eu utilizei há um certo tempo atrás. Eu sigo insistindo, eu vou insistir, eu vou seguir insistindo. O uso de máscara, distanciamento social, álcool em gel, são as únicas armas que a gente tem para lutar contra esse vírus. Vamos lutar com o que a gente tem. Em breve, num curto espaço de tempo, a gente terá a possibilidade de uma vacina. Ninguém sabe ainda se ela vai funcionar, se vai ser uma dose, se vão ser 2 doses, se vai ter que ser de novo. Então, não desistam da máscara. Falta pouco, falta menos do que quando começou. Realmente vou começar pelo que tu terminou. Falta menos do que quando começou. Mas ainda temos uma batalha grande pela frente. Eu não posso também deixar de reforçar o uso da máscara, o distanciamento social, o uso do álcool gel. E quero chamar a atenção uma situação que está voltando a acontecer em alguns locais do nosso país, que é o colapso dos hospitais. E são cenas dramáticas que a gente assiste, que a gente vê,
e não é uma realidade muito longe do que nós vivemos hoje. Então, assim, em nome de todo o pessoal que está na linha de frente, que está nessa luta pela vida, eu peço, mais uma vez, e reforço, enquanto não tivermos a vacina, e mesmo depois da vacina, porque provavelmente não será uma dose única, nós precisamos manter esses cuidados que são protocolos para evitar a nossa disseminação viral. Então, assim, em nome das pessoas que estão lá 24 horas trabalhando, lutando pela vida dos outros e expondo a sua vida e dos seus familiares, é que eu peço, vamos atentar a esses cuidados, né? É questão de respeito com as pessoas que estão se doando para lutar contra essa pandemia. Simone. O que eu peço é o que eu falei lá no início, né? Então, acho que a questão do álcool gel, lavar as mãos, o uso de máscara já está mais do que batido esse tema aí. Então, vamos fiscalizar o outro, né? Vamos fiscalizar o comércio, vamos fiscalizar os restaurantes, né? Vamos pedir respeito, né? Então, as pessoas que estão conscientes do quanto é importante, né, o uso da máscara, o uso do álcool gel, as pessoas que conseguiram perceber, né, o quanto isso faz a diferença, nos ajude a fiscalizar. Então, fiscalize o outro, né? Eu acho que isso pode dar uma virada nos números da nossa cidade aqui. Bom, não vou ser repetitivo, né? Todos já falaram bastante tempo, bem explícito, sobre o tema. Então, eu queria, em nome da Associação Médica de Alegrete e da Revista em Foco, agradecer a audiência e dizer que nós temos interesse realmente maior trazer saúde para os nossos conterrâneos. Então, a nossa mesa foi brilhante, agradeço especialmente a doutora Simone, que atrasou seu almoço, né? Ficou longe da família por esse momento para estar conosco. O Marco também, que eu não conhecia, um prazer, Marco, né? Esperamos nos ver mais frequente. Persistente. E o doutor Bolson também, né? Nosso grande vereador municipal, que tem lutado muito pela saúde, e a doutora Marilene também incansável na sua luta, tanto na Associação Médica como na nossa UTI neonatal. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. A Sociedade de Medicina de Alegrete apresenta o Espaço Mais Saúde, trazendo até você entrevista e temas relacionados à sua saúde e bem-estar. Informação é coisa séria. Sua empresa mudou de endereço ou telefone? E agora? Seus clientes precisam ser informados. Não se preocupe, temos a solução. Guia Alegrete Digital. Disponibiliza o acesso para você atualizar e acrescentar informações a qualquer momento e em tempo real? Quer saber como funciona? Essa e outras soluções, acessem www.guialegrete.com.br. Se desejar, baixe o aplicativo. Guia Alegrete Digital. Leve o seu negócio para outro nível. Contato 55 99659-2385 para mais informações. Acompanhe aqui pela Tia Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. A apresentação, Carlos Conrad. Foi ao ar, programa Revista em Foco. Voltaremos na próxima quarta.
Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. Desde o fim do segundo lockdown na Inglaterra, no início de dezembro, o número de pessoas admitidas em hospitais com Covid-19 no país tem aumentado rapidamente a cada dia. O Reino Unido vivia um otimismo com o início da vacinação, mas nova variante do vírus deu início a um grande surto que levou a nova